Fala pessoal! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o perfil do aluno de contabilidade. Dar algumas dicas do que eu acho que tem que ser o perfil de um aluno de contabilidade para você ver se você se identifica. De repente você está pensando em estudar contabilidade, mas pensa, será que é o meu perfil? Será que eu levo jeito? O que será que o estudante de contabilidade precisa ter e gostar para se identificar com o curso? O meu nome é Alan, esse é o Mente Contábil, sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, clica no botão inscrever-se, deixa seu like, compartilha com seus amigos que de repente estão pensando em estudar contabilidade, deixa um comentário que eu estou sempre interagindo com o pessoal ali nos comentários e de repente a sua dúvida, seu comentário pode virar o próximo vídeo. Bom, em primeiro lugar, isso não é uma regra. Não quer dizer que se de repente você não tem essas características, você não pode se dar bem na contabilidade. Não é isso. Mas ao longo da minha experiência, ao longo do meu tempo, eu vejo que pessoas com essas características conseguem produzir mais na contabilidade e até mesmo no curso elas têm menos chance de desistir lá no final. Então, não quero te desanimar, quero mais é te incentivar a estudar ou de repente que você trabalhe essas características em você, porque certamente lá na frente isso vai ser preciso e vai fazer bastante diferença. Em primeiro lugar, eu diria que é pessoas que gostam de trabalhar com números. Aqui em cima eu vou deixar para vocês um card onde eu explico se a matemática ela é tão importante assim na contabilidade, porque muita gente se assusta com a matemática na contabilidade. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa vai trabalhar com números para o resto da vida. Então ela precisa pelo menos suportar os números, ou se dar bem com eles, ou ter uma facilidade, de repente aquela continha de cabeça sai mais fácil para ela. Enfim, a primeira característica é gostar de trabalhar com os números. Em segundo lugar, o estudante de contabilidade e o próprio contador precisa ser uma pessoa detalhista, porque na contabilidade qualquer detalhe pode sim fazer muita diferença. A diferença em que uma desatenção vai gerar um imposto maior para o cliente a pagar, vai gerar a falta de uma declaração, vai faltar uma informação em algo super importante. Enfim, a pessoa precisa sim ser bastante detalhista e cuidar daqueles mínimos detalhes, sabe? Que você olha um negócio e pensa, tem alguma coisa aqui que tá faltando, ou pô, acho que já tá pronto, tá certo, já olhei, revisei. Já falando nessa revisão, eu já quero puxar também o terceiro ponto, que seria ter um olhar crítico para as situações e para o trabalho de todo mundo de um escritório, por exemplo, inclusive para o seu mesmo. Por quê? Se você chega num cargo onde você é um supervisor, um coordenador de um escritório, algo nesse sentido, você vai ter que olhar para o trabalho de alguém e ter aquela crítica, aquele olhar crítico, aquele olhar preciso, onde você vai ver detalhes que a pessoa não viu, coisas que a pessoa deixou passar, e isso até mesmo para o seu trabalho, porque você faz um trabalho todo e precisa revisar ele antes de entregar uma declaração, por exemplo, antes de enviar um e-mail, antes de enviar uma guia para o cliente. Toda aquela autocrítica e aquela crítica olhando uma situação é muito importante. Então, o olhar crítico é essencial para um contador. Esses pontos eles não têm ordem, eu anotei eles como importantes e a ordem veio simplesmente da minha cabeça. Então não tem um ponto importante, outro menos importante, todos eu julgo ser importante. E junto com a importância de cada um deles tem a responsabilidade. Um contador, um estudante de contabilidade precisa de muita responsabilidade. Não que outras profissões não precisem, todas as profissões são importantes e têm a sua responsabilidade e o seu nível de responsabilidade. Mas o que acontece? Um contador, ele tem obrigações e deveres ao longo do mês, ao longo do dia, ao longo da semana. Enfim, o seu dia, ele é pautado de muita responsabilidade. Você tem prazos junto à Receita Federal para tudo. Imagina se você esquece de entregar uma declaração de um cliente e por conta disso vai acarretar numa entrega em atraso onde vai ter multa e juros. Essa multa e esses juros, se você disser para o cliente, eu esqueci de entregar a declaração, ele não vai aceitar um pedido de desculpas, provavelmente você vai ter que pagar do seu bolso. A responsabilidade que o contador tem, ela é enorme, ela é gigantesca. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ter muitas responsabilidades, de repente a contabilidade já não é para você. E junto da responsabilidade, eu já quero engatar mais um tema que é a organização. Todo contador precisa de organização. Como que ele vai conseguir entregar as coisas no prazo, entregar todas as declarações, ter um controle de todos os seus clientes, todo o controle das declarações de cada cliente que ele tem que entregar? É muita responsabilidade e toda essa responsabilidade precisa de um controle e uma organização, porque sem isso é impossível trabalhar na contabilidade.
se você é desorganizado, deixa sua mesa muito bagunçada, esse tipo de coisa, você pode e deve trabalhar isso em você. Começar a organizar, começar a fazer planilhas, começar a utilizar uma régua numa linha para controlar as declarações, trabalhar com planilhas, enfim. O jeito que você se organiza é o jeito que tem que ser bom para você. Não vou dizer para você não imprime nada para não controlar as coisas do seu cliente, porque hoje em dia é tudo digital e a gente precisa só usar um controle digital. Se você acha mais fácil controlar numa planilha, imprimir uma folha, faz do seu jeito. Mas a organização é muito importante. E não só a organização de controle, mas o próprio ambiente de trabalho. Às vezes você deixa papéis jogados na sua mesa, onde um daqueles papéis era importante, acabou ficando num bolo de papéis importantes e acabou esquecendo. Então é algo que um contador precisa se policiar bastante para manter sua organização em dia. Mais um ponto que eu quero deixar aqui é que um contador seria bom se ele gostasse de estudar, porque ao longo da sua vida, da sua jornada, ele vai ter muitas alterações na lei. E essas alterações na lei, ele vai ter que ler, vai ter que interpretar, vai ter que identificar o que aconteceu exatamente para dali para frente seguir com a nova alteração. Então, o estudo na parte da contabilidade é bastante importante. Pelo menos ele vai ter que estar ciente de que ele vai ter que ler bastante, principalmente legislação, e através disso aprender o que houve na alteração e começar a replicar dali para frente. Então, seria bom se ele gostasse de estudar, porque ele vai ver alterações de leis ao longo da vida durante toda a sua vida profissional. E aí, consegui te ajudar de alguma forma? Consegui te dar alguma ideia? Você se encaixa em algumas dessas características? Deixa nos comentários aí que eu vou estar interagindo com vocês, vou estar respondendo. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma, clica no botão inscrever-se, deixa seu like, compartilha com seus amigos que estão pensando em estudar contabilidade e até mais contadores. Fui!